Boa tarde, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula passada, nós começamos o módulo 5 sobre divisibilidade, na apostila do segundo bimestre. Começamos lá, paridade de um número natural. Estudamos números pares e números ímpares, né? Pares, unidade que pode ser agrupada de duas a duas, ou seja, quando o número que é par, sempre que eu junto de duas em duas, não vai sobrar resto, né? E aí, no caso, quem são os números pares? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. E números ímpares, sempre que eu juntar de 2 em 2, vai sobrar 1 como resto, né? Então, quem serão os ímpares? Os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Vimos que o conjunto dos números naturais, né, é o nome que se dá aos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e os números vão para o infinito. Quando eu imagino um número, né, natural, aí 1, 2, 1000, 100, 2000, ele é chamado de número natural. Então, é o conjunto dos números naturais, inicia-se com o número 0 e não possui um último termo, ou seja, ele é infinito, por isso a reticência, tá bom? Então, esse daqui é o conjunto dos naturais, tá? Vimos que os números naturais, eles são representados de uma forma geral por 2n, o ponto é 1 vezes, né, que a gente já fica um mocinho, a gente passa do vezes que a gente colocava um xizinho para um pontinho, né, já combinei com vocês isso, então 2n, e os números ímpares, em linguagem matemática, podemos representar ele por 2n mais 1, tá? 2 vezes o n mais 1, vamos supor, se o número n for 4, 2 vezes 4, 8, é um número par. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, é um número ímpar, certo? Então, aí em linguagem matemática, podemos representar que os pares são 2n's e em linguagem matemática, os ímpares 2n mais 1. Grifem isso daí, tá? Grifem aqui, ó, os números pares, 2n, os números ímpares, 2n mais 1, ok? Vimos também que os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, vai para o infinito. Os números ímpares é 1, 3, 5, 7, 9, 11 e vai para o infinito. Quando a gente une, esse U é de união, os pares com os ímpares dão todos esses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito, né? Que são os números naturais, certo? Vimos também que um número ou ele é par ou ele é ímpar. Não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo, tá bom? Ou ele é par ou ele é ímpar, ok? Vimos também paridade, né? Um número natural par tem paridade par. Um número natural ímpar tem paridade ímpar. Dois números naturais têm a mesma paridade se ambos forem pares ou se ambos forem ímpares. Dois números naturais têm paridades opostas, ou seja, distintas, se for par e o outro for ímpar, ou vice-versa, for ímpar e for par, ok? Vimos também a paridade das operações. Um número par com um número par dá um número par. Um número ímpar mais um número ímpar dá um número par. Então, ó, números, os dois pares ou os dois ímpares vai dar sempre par. Agora, se eu somar dois números, um sendo par e um sendo ímpar, ou um sendo ímpar e o outro sendo par, sempre vai dar ímpar. Então, se forem pares ou ímpares os dois, vai dar par. Se for par e ímpar ou ímpar e impar, diferente, aí vai dar ímpar. E na multiplicação, par com par dá par com ímpar dá par, ímpar com par dá par, e ímpar com ímpar dá ímpar. Só o ímpar vezes ímpar que vai dar ímpar. O restante vai dar tudo par. Par vezes par dá par, par vezes ímpar dá par, ímpar vezes par dá par, só ímpar vezes ímpar que dá ímpar, ok? Realizamos as atividades, né? Certo? E agora ficou para vocês a tarefa 15, né? E hoje nós vamos começar com critérios de divisibilidade, lá na página 11, tá bom? Então, critérios de divisibilidade. A todo momento, estamos lidando com números e com as relações existentes entre eles. Veja o exemplo da situação abaixo. O professor diz para João: João, você tem 10 segundos para me responder se o número é divisível por 2. E aí, como que o João vai responder? Né? Você acha que João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos?
Existe uma forma para ele responder sem precisar realizar a divisão? Então, para a primeira pergunta, você acha que João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Acho que não, né? Existe uma forma para ele responder sem precisar realizar a divisão? Sim, né? Ele precisaria conhecer as regras de divisibilidade. Por quê, pessoal? Vamos observar. O último número aqui, desse número aqui, ó, é zero. Zero é par ou zero é ímpar? Ah, muito bem, ele é par. Nós vamos ver que todo número par é divisível por 2. Então, daria para saber que dá para dividir por 2. Porque qual é a pergunta? Se esse número é divisível pelo número 2. Sim, é divisível pelo 2. Por quê? Como eu posso afirmar isso sem fazer a conta de dividir? Porque eu sei que ele terminou em zero. E se ele terminou em zero, ele é par. E todo número par é divisível por 2, ok? Segundo, no início do ano, uma papelaria realizará uma grande promoção para vender 3.180 cadernos que estão no estoque. O gerente pretende organizá-los em pacotes de modo que contenham a mesma quantidade de cadernos, sem que haja sobras. Verifique se é possível separá-los em pacotes de 2, 5 e 7 cadernos sem sobrar um. Então, olha só. Então, como a gente faz para saber se dá para separar de 2 em 2? Dividimos por 2. Então, quando você fizer a divisão por 2, vai dar 1.590. Por 5, 1.180 dividido por 5 dá 636 e vai dar exata. Por 7, divisão por 7 vai dar 454 e o resto será 2. Toda vez que for um número par, vai dar divisão por 2. Então, sem fazer conta, eu sabia que ia dar exato. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Então, eu sabia que ia dar exata. Agora, aqui na divisão por 7, sobrou o resto 2. Então, ó, é possível fazer pacotes somente com 2 e 5 cadernos, porque ele colocou aqui, ó, sem sobrar nenhum, ok? Tudo bem? 3. Um fazendeiro, ao falecer, deixou de herança 1.026 hectares de terra para seus 3 filhos. Na hora de dividir a terra entre os 3, um deles lançou a seguinte interrogação: Irmãos, será possível dividir essa quantidade de terra igualmente entre nós 3? O que você acha que eles responderam? Justifique. O que podemos fazer para verificar se é possível? Muito bem, pegar o total de hectares, 1.026, e dividir por 3, porque são 3 filhos. Quanto que vai dar essa divisão? Feita essa divisão, vai dar 342. Então, sim, pois 1.326 dividido por 3 é igual a 342, que é uma divisão exata, tá bom? Então, ó, 1.026 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 3, 9, para 10 sobra 1, abaixo 2, 12 na tabuada do 3 vai dar 4, 3 vezes 4, 12, para 12 nada, desço 6, 6 na tabuada do 3 vai dar 2, 2 vezes 3, 6, para 6, nada. Então, 342, ok? Façam a continha aí, tá? E responda sim, pois 1.026 dividido por 3 é igual a 342, tá bom? Página 12, exploração e descoberta. Muitas vezes temos a necessidade de saber, de um modo rápido, se um número é ou não é divisível por outro. Com isso, podemos falar dos critérios de divisibilidade, que são regras que permitem determinar a divisibilidade dos números sem a necessidade de efetuar longos processos de divisão. Para sabermos se um número é divisível por outro, devemos, portanto, conhecer as regras mais comuns de divisibilidade. Um número natural, A, é divisível por um número natural B, não nulo, quando a divisão de A por B tem um quociente natural e o resto zero. Então, gente, para que um número seja divisível por outro, né, eu vou dividir esse número, o dividendo pelo divisor, e o meu resto será zero, para eu dizer que ele é divisível pelo outro número, certo? Agora, se sobrar resto, quer dizer que ele não é divisível, ok?
Então, nós vamos conhecer os critérios de divisibilidades. A divisibilidade por 2. Por que é importante conhecer esses critérios? Porque ele facilita, né? A gente olha para um número, né? Alguns critérios vão nos ajudar a olhar para um número e saber, ele é divisível por 2. Ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3. Ele não é divisível por 3. E assim, facilitar nossos cálculos, né? A gente só de olhar vai saber se o número é divisível ou não por 2, por 3, tá bom? Então, o primeiro critério aí é divisibilidade por 2, certo? Eu já comentei com vocês o que é o critério de divisibilidade por 2. Quando que um número vai ser divisível por 2? Quando ele for par. E quando ele é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, olha só. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Tudo bem? Então, exemplos aí. O 136 é divisível por 2? Sim, por quê? Sem fazer conta. Ele não termina em 6? A unidade aqui não é 6? É. 6 não é par? Sim, então 136 também é par. Então, podemos concluir que 136 é divisível por 2 porque termina em 6 e 6 é par. Tá bom? E o 1785? O que vocês falam? É divisível por 2? O que vocês acham? Não, né? Por que não? Porque a unidade é 5. Né? O último aqui, ele termina em 5. E 5 é ímpar. Então, o número 1785 é ímpar. Então, 1785 não é divisível por 2, porque ele é ímpar, terminando em 5. Tudo bem? Divisibilidade por 3 agora. Qual é o critério de divisibilidade por 3? É assim, O número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, se a gente pensar no 258, eu vou somar os algarismos dele absoluto, ou seja, sem ser relativo, sem ser de acordo com a posição que ele está, o absoluto dele. Então, o valor absoluto do 8 é 8, do 5 é 5 e do 2 é 2. Quando eu somo 2 mais 5, dá 7. 7 mais 8 dá 15. 15, aí eu vou observar, eu somei os valores absolutos dele, deu 15. 15 está na tabuada do 3, é um número menor para eu verificar. Sim, 15 dividido por 3 dá 5. Então, 15 é divisível por 3. Se 15 é divisível por 3, então 258 também será. Certo? Entenderam como que é? Então, para saber se um número é divisível por 3, eu somo os algarismos dele, a soma que der, eu divido por 3. Se der uma divisão exata, é divisível por 3. Se não der, não é divisível por 3. Então, o 258, ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos deu 15. Como 15 é divisível por 3, então o 258 também é, porque a soma de seus algarismos é divisível por 3. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver esse daqui, 5.120. Será que ele é divisível por 3? Vamos somar aqui, 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 0, 8. 8 é divisível por 3? Não, né? Vai dar 2 e vai sobrar resto 2. Então, como 8 não é divisível por 3, o 5.120 também não é. Tudo bem? Certinho? Critério de divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, certo? Então, por exemplo, assim, 500, ele é divisível por 4? Por quê? Porque ele termina em 00, ok? Então, é divisível. O 612 é divisível por 4? Por quê? Porque os dois últimos algarismos é 12, e 12 é divisível por 4, então 612 também é. Como eu sei que 12 é divisível por 4? Porque está na tabuada do 4. 12 dividido por 4 dá 3, tá? Então, se 12 é divisível por 4, 612 também.
Então, ó, 612 é divisível por 4, porque termina em 12, que é divisível por 4. E o 115 é divisível por 4? Vamos ver, os dois últimos algarismos é 15, ó. E 15 é divisível por 4? Não, porque 4 vezes 4 é 16. Então, e 4 vezes 3 é 12, então vai sobrar resto. Então, ele não é divisível por 4, porque não termina nem em 0 e 0, porque não termina em 0, 0, e não termina em um número que dê divisão por 4, tá bom? Certo? Tudo bem? Divisibilidade por 5. Ah, esse também é bem legal, olha só, ajuda muito a gente. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Olha só na tabuada do 5, observe o resultado da tabuada do 5. É 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 e assim vai. 55, 60. Ou seja, ou termina em 0 ou termina em 5. Então, pessoal, a critério de divisibilidade por 5 é quando o número termina. Quando que o número vai ser divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou em 5. Olha esse primeiro exemplo, 2.395. É divisível por 5, porque termina em 5. 850 é divisível por 5, por quê? Porque termina em 0. 9.634 não é divisível por 5, por quê? Porque termina em 4, tá bom? Por 6. Um número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. A gente usa o critério de divisibilidade por 2 e por 3. Se for divisível por 3 e por 2, ele vai ser divisível por 6, certo? Bom, divisibilidade, então 132. 132 é divisível por 6? Vamos ver, olha só. É divisível por 2? Ele é divisível por 2? É, porque é par. É divisível por 3? 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Também é. Então, ele é divisível por 6. E o 700 é divisível por 6? Vamos ver, termina em 0, é par, divide por 2, ok. Divide por 3, 7 mais 0 dá 7, mais 0 dá 7. 7 não é divisível por 3. Então, se não é divisível por 2, mas não é por 3, então não é divisível por 6. Teria que ser divisível por 3 e por 2, tá bom? Critério de divisibilidade por 8. Um número natural é divisível por 8 quando terminarem em 000 ou três algarismos formados que dê um número divisível por 3. Os três últimos for divisível por 3. Exemplo, ó. 3.000 é divisível por 8, porque terminou em 000. 9.048 é divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos algarismos é o 48, né? O 0 na frente vai ficar 0,48. Então, 48 dividido por 8 vai dar 6, dá uma conta exata. Então, é divisível por 8, tá? E 142? O 142 não é divisível por 8, então a gente faz a divisão. Então, vai sobrar resto. Então, não é divisível por 8, certo? Pois não termina em 00 e os três últimos algarismos formam o número 142, que por sua vez não é divisível por 8. Tudo bem? Certo? Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos, os seus algarismos, é um número divisível por 9. Então, por exemplo, ó, 207 é divisível por 9. Por quê? 2 mais 0 mais 7 dá 9. 9 é divisível por 9. Então, vai dar para dividir, ó. Porque a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. 1.225 não é divisível por 9. Por que que não? Ó,
1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 9, sobra 1. Então, ó, como ele não é divisível, então 1.225 também não. 1.225 não é divisível por 9, porque a soma de seus algarismos não é um número que passa a ser divisível por 9. Como deu 10 e 10 não é divisível por 9, então nem o 1.225 também não, tá? Divisibilidade por 10, 100, por 1.000. O número é divisível por 10, por 1.000, por 100, quando terminar em 0, em 2 zeros, 3 zeros, respectivamente. Então, ó, 630 é divisível por 10, porque termina em 0. 15.600 é divisível por 100, porque termina em 00. 12.000 é divisível por 1.000, porque termina em 000, ok? Você sabe o que é ano bissexto? Acho que sim, né? Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bissexto. Então, quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bissexto, certo? Isso acontece porque um ano tem 365 dias. 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas somente são levadas em consideração a cada 4 anos, porque junta-se 6 horas de um ano que sobrou, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas. Dá um total de 24 horas, que é um dia. Então, com isso, uma curiosidade sobre o ano bissextos é que serão sempre divisíveis por 4, exceto os terminados em 00, que são bissextos somente se forem divisíveis por 400, certo? Tudo bem? Então, ó, aqui os anos bissextos, então, eles existem porque sempre sobram 6 horas, né? Um ano tem 365 dias e 6 horas. Então, essas 6 horas se juntam em um dia, que é o ano bissexto. E esse ano tem um dia a mais. Tudo bem? Então, ó, demonstre seus conhecimentos na página 15. Dados os números 39, 132, 720, 825 e 1260 e 2600, escreva os que são divisíveis por 2. Quem são os divisíveis por 2? Todos que forem pares. Então, quem terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ó, o 132, o 720, o 1260 e o 2600, certo? Por 3. Todos que a soma der uma soma que é divisível por 3, ó. 3 mais 9 vai dar 12. 12 é divisível por 3, então 39 também é. 132. Vou somar os algarismos absolutos, ó. 1 mais 2 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 divide por 3, então 132 também. 720. 7 mais 2 dá 9, mais 0 dá 9. Então, 9 é divisível por 3, então 720 também é. 825, 8 mais 2, 10, 10 mais 5, 15. 15 é divisível por 3, então 825 também. 1260, 1 mais 2, 3, 3 mais 6, 9, 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3, então 1260 também. C, divisível por 5. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Muito bem, quando termina em 0 ou 5. Então, ó, terminou em 0, terminou em 5, em 0, em 0. Então, esses são os divisíveis por 5. Por 4. Quando terminar em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos deram uma divisão por 4. Então, aqui, ó, 32 é os dois últimos algarismos, dividido por 4 dá 8. Então, se 32 é divisível por 4, 132 também. 720. Pega os dois últimos algarismos. 20 dividido por 4 dá 5. Então, se 20 é divisível por 4, 720 também. 1260. 60 é divisível por 4, dá 15. Então, 1260 também. Terminou em 00, é divisível por 4. Por 6. 6 tem que dividir por 2 e por 3. Esse dividiu por 2 e por 3. O que está comum aqui nos dois, ó? O 132, o 720
e o 1.260, que foi que dividiu por 2 e por 3, certo? Por 8, ó, 720. Se a gente fizer a divisão, vai dar a divisão por 8, então ok. E o critério de divisibilidade por 8 tem que terminar em 3 zeros ou os 3 últimos algarismos dividir por 8. 600 da divisão por 8, então 2.600. Por 9. A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Então, ó, 7 mais 2 dá 9, mais 0 dá 9. 9 é divisível por 9, então 720 também. 1.260. 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 0 dá 9. 9 é divisível por 9, então também vai dar a divisão exata, certo? E por 10, terminou em 0, todos que terminarem em 0, vai dar a divisão por 10. Pessoal, aqui nós vimos nós fizemos a divisão usando os critérios. Se a gente dividir, a gente vai ver que a conta dá exata. Mas nós fizemos só pelo estudo dos critérios, aplicando nosso conhecimento sobre critérios de divisibilidade, tá? 2. Escreva o menor número composto de 3 algarismos distintos. O que é distintos? Diferente, que seja divisível por 2. Então, a gente quer um número composto por 3 algarismos diferentes, que seja divisível por 2. E que seja o menor possível. Então, ó, vai ser... Eu vou colocar o 0 aqui para... o 0, porque se eu pôr o 0 aqui na unidade, né? Vai dar... não vai dar com 3 algarismos. Então, eu vou pôr o 1 na centena. Aí, o 2 e o 0. Então, escreva o menor número composto de 3 algarismos distintos que seja divisível por 2. Então, vamos pensar comigo nesse exercício, ó. Escreva o menor número composto por 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes, que seja divisível por 2. O menor. Então, ele tem que ter 3 algarismos, ó. Vou pôr aqui os tracinhos para a gente completar os algarismos. Se for o 0 aqui, ele não vai ter 3 algarismos, certo? Então, eu vou pôr o 1 aqui, para ele ser o menor possível. Aí, eu posso pôr o 0 aqui, ó. Certo? Então, ó. E aqui, eu não posso repetir. Então, qual seria o próximo? O 2. Então, o menor número aí seria o 102, tá? Porque o que ele pergunta aí, ó? Escreva o menor número composto de 3 algarismos distintos, diferentes, que seja divisível por 2. Então, nesse caso, será o 102. Aqui tem que ser, pode ser o 1, porque para ser par, né? Tem que ser par, porque ele é divisível por 2. Então, ele tem que ser par. Eu não poderia colocar o 0, poderia até pôr o 0, mas se eu pôr o 2 aqui, 120 é maior. Então, é o 102, ok? Terceiro, escreva o maior número composto de 3 algarismos distintos que seja divisível por 10. Então, ó, ele quer o maior número composto de 3 algarismos distintos que seja divisível por 10. O maior que seja divisível por 10. Se é divisível por 10, vai ter que terminar em quê? Em 0, certo? Tudo bem? Terminar em 0. Para ser o maior, ele vai começar com 9 na centena. Como não pode repetir, então vem o 8 na dezena. Então, é o 980. Então, é o 980, tá? Agora aqui, ó. Lucy fez a seguinte charada para sua filha. Lívia, estou pensando em um número que está entre 301 e 311, que é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Qual é o número que Lucy está pensando? Então, ó, Lucy, ela estava pensando num número que era divisível por 2 e por 5, e está entre 301 e 311. Olha, então os números divisíveis por 5 é os terminados em 5 e em 0, então 305 e 310. E divisíveis por 2 termina em 2, 4, 6, 8 e 0. Então, é o 302, 304, 306, 308, 310. Ao mesmo tempo, quem que é? O 310. Então, Lucy estava pensando no 310, certo?
O número 1672 é divisível por 3? Justifique. Vamos somar, né? Qual o critério de divisibilidade por 3? Somar os algarismos tem que dar um número divisível por 3. Se for divisível, então 1672 também é, ó. 6 mais 1, 7, 7, 7, 14, mais 2, 16. 16 não é divisível por 3, então, nem o 1672. Então, não, pois a soma dos algarismos deu 16, que não é divisível por 3, certo? Tudo bem? Então, fica aí para vocês também a tarefa 16, tá bom? Beijos, bye bye. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.